Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma boa noite de estudos. E eu trouxe para a gente relembrar, estudar a figura mais importante para nós nesse planeta aqui, Jesus. E nós vemos hoje que Jesus é bastante falado e mal falado. E a gente tem que saber em que posição que a gente vai ficar, como é que nós vamos entender direitinho. E muita gente tem muita filosofia aí esperando a volta de Jesus. Você coloca na internet a volta de Jesus, você se perde. São algumas 300.000, 400.000 citações das mais diversas filosofias esperando a volta de Jesus. E como é que a gente pode entender isso? Será que a gente tem que mesmo esperar a volta de Jesus? E seria esperar a volta de Jesus principalmente para quê? Essa que é a grande questão nossa. Nós vamos esperar Jesus voltar para ele fazer o quê? Então, eu começo trazendo para nós aqui o início da missão dele. Qual foi a missão de Jesus? E o nosso irmão Caibar Schultz, ele fala o seguinte: a missão de Jesus não teve começo por ocasião do seu nascimento, nem quando tinha 12 anos e no templo de Jerusalém se encontrava discutindo com doutores que, boquiabertos, admiravam a sua precocidade e a sua penetração de espírito em relação às coisas de Deus. A missão de Jesus começou quando terminou a de João Batista. E a gente tem que entender e lembrar direitinho que para que Jesus viesse aqui, houve um planejamento extremamente grande, algumas centenas de anos de preparo. Quem vai descer junto, quem vai fazer o papel de mãe, de pai, todos aqueles que estão no entorno. Ele não desceu sozinho. Se ele descesse sozinho, seria muito difícil, o que já foi difícil, com tanto aparato, com tanto espírito bom, ajudando e tomando conta. Imagina se não tivesse sido feito assim. Então, João Batista veio na frente para falar: olha, vem o Messias, a coisa vai mudar. E João Batista disse o seguinte: começou realmente a missão de Jesus quando João Batista completou a sua missão, a missão dele, de João Batista, dizendo: arrependei-vos. Foi o que ele mais falou. Falava para o povo inteiro se arrepender, se arrepender. Mas se arrepender de quê? Se a gente não procurar os sentidos das palavras, a gente fica perdido. Se arrepender. O arrependimento aqui, ele quer dizer, naquela época, mostrando que era o arrependimento de mudar o pensamento, prover mudanças no próprio pensar do próprio espírito. Então veja que já na época de Jesus, o próprio João Batista já falava que tudo começava na gente e não começava no outro, não começava na comunidade. Não eram os outros que iam fazer a diferença. A diferença seria feita a começar por mim mesmo. E então ele fala: arrependei-vos. Foi só depois desse apelo reiterado, só depois de se dar a conhecer, de se apresentar ao povo com as credenciais de graça e de poder, aí a situação de todos os milagres que ele fez para que fosse constatado um poder diferenciado. A gente coloca a palavra milagre, mas a gente sabe que não houve milagre nenhum. Foram outras situações. Houve um magnetismo absurdamente grande em que ele operava coisas diferentes. Mas eu sempre gosto de falar que ele não derrubou nenhuma lei da química, da física e da biologia dentro do nosso planeta. Então, de se apresentar ao povo com as credenciais de graça e de poder que havia recebido de Deus. E depois de haver convidado 4 discípulos para seus companheiros de pugnas pelo bem e pela verdade, só depois disso atrai as multidões que o cercavam pressurosos de sua palavra, ávidos de seus conselhos e confiantes na sua sabedoria. Só depois de conseguir essa ascendência sobre todos os que o ouviam ou dele tinha notícia, então ele preparou também um determinado ambiente para que ele chegasse e dissesse: ó, eu sou o Messias.
Eu sou aquele que veio trazer a palavra de Deus, a mudança que nós estamos necessitando. Então veja também que ele arruma a casa, vamos dizer assim, para se apresentar ao povo. Nada foi por acaso, nada foi de repente, nada foi sem planejamento. Afinal de contas, se fosse assim, não teria dado certo. Só depois de conseguir essa ascendência sobre todos os que o ouviam ou dele tinham notícia, crentes ou não, simpáticos ou indiferentes, amigos ou inimigos, foi que ele subiu ao monte e falou às multidões, proferindo o monumental discurso, a maior peça oratória que se tem conhecimento até hoje, a mais elevada doutrina moral que se pode conceber, a mais bela manifestação de caridade que já se pôde ler e ouvir. Esse discurso, já mencionado por nós no Sermão da Montanha, que é o discurso do Sermão da Montanha, resume toda a religião de Jesus. Explica e completa os seus sagrados intuitos ao tomar a deliberação de vir a esse mundo. Ele veio a esse mundo mudar. Ele deliberou, por permissão de Deus, chegar aqui para mudar a coisa, que era muito difícil na época. Estudá-lo e observá-lo é quanto basta para o homem ter de tudo o que se pode desejar de bens espirituais na terra e a felicidade nos céus. Olha só esse finalzinho. Estudá-lo não é o mesmo que pura e simplesmente adorá-lo, porque muito hoje se adora a Jesus, mas muito pouco se estuda e se segue. São coisas totalmente diferentes e distintas. Estudá-lo e observá-lo é quanto basta, não precisa de mais nada, ao homem para ter tudo o que se pode desejar de bens espirituais. Deu para pegar isso? Olha como é que isso é profundo, o quanto isso é categórico. Ponto. Não tem mais nada além disso. Não há necessidade na Terra, mais nada além do que Jesus trouxe para nós. Ele foi o ponto máximo e ponto. Acabou. Não temos o que seguir além disso. E o que se pode desejar de bens espirituais na terra e a felicidade dos céus. Bom, quando ele falou aqui, esse discurso já mencionado, quando ele vem e traz o discurso dele, o que ele fala? O Sermão da Montanha, que são os princípios do reino de Deus. Eu não vou detalhar cada um, mas eu vou só lembrar para nós o que Jesus trouxe e quis dizer nessa situação. Primeiro, as bem-aventuranças. Ele não falou bem-aventurados, bem-aventurados, cada ponto daquele dos bem-aventurados? Muito bem. Os pobres de espírito, os mansos e misericordiosos. Naquela época tudo era na bala, não, na espada, não tinha bala ainda. Era tudo na espada. E só se conseguiam as coisas na espada. Aí vem um sujeito e fala que os mansos e misericordiosos é que vão possuir a terra. Se você não pegar para entender isso aqui, fica uma palavra só jogada, a tal palavra ao vento, que não te levou para nada. Você não entendeu nada? O que quer dizer isso, afinal de contas? Os que choram serão consolados. Ah, legal. Então, estou só chorando aqui, me derretendo, me debulhando em lágrimas, e eu vou ser consolado. Como? Quando? Aonde? Quanto tempo eu vou chorar? Então, eu vou estudar para saber isso aqui. E a perseguição por causa da justiça, da injustiça, foram as bem-aventuranças. Mas no mesmo sermão, ele fala do sal da terra e da luz do mundo. O sal da terra, o que ele quis dizer para os bons, para aqueles que procurassem o reino de Deus, que seriam o sal da terra. O sal ou salga ou não salga, ou você é ou você não é. Ele quis dizer pura e simplesmente isso. A nova justiça. Na época, olho por olho, dente por dente. Aí vem ele e fala, amar aos inimigos e orar por eles. Que interpretação. Olha que coisa de maluco. Muita gente, a gente interpreta assim, esse cara é doido. Olha o que ele vem falar. Todo mundo se come, todo mundo se mata. A espada fala mais alto do que tudo. E esse cara vem falar que eu tenho que amar os inimigos. Como?
Por que eu tenho que amar os inimigos? O que é esse amar os inimigos? Como é que eu vou entender isso? E por que isso vai fazer com que eu chegue melhor ao reino de Deus? Porque tudo que ele trouxe foi o reino de Deus. E ele fala das práticas de piedade, ajudar os necessitados. E ensina, então, nessa hora, a oração do Pai Nosso. Tudo isso ele está no Sermão da Montanha, em que ele trouxe e que a gente vai poder interpretar de maneiras em que vai falar de acordo com o meu interesse particular de encarnado, de materialista, daquele que só vai prestar atenção no que é matéria, ou eu vou entender e vou interpretar da maneira espiritual. E aí fica uma perguntinha para nós aqui, para a gente logo lá e entender uma coisa. A verdadeira missão de Jesus, fazendo um lembrete para nós, é uma missão espiritual. Nunca foi uma missão material. Pensa bem, lembra bem. O que Jesus veio fazer aqui? Trazer para a gente as benesses da matéria, como eu vou ficar rico, como eu vou usufruir de tudo de material que tem aqui? Não. Ele veio para cá para trazer para nós uma missão espiritual. Porque a partir do momento em que eu conquiste tudo, seja lá o que for, na Terra, tudo isso que está aqui é passageiro, eu vou perder. Mas o que eu vou ganhar em termos de espiritualidade para as minhas futuras reencarnações é que é o que conta. Então ele veio trazer para nós aquilo que seria de definitivo para cada um de nós. O que eu estou ganhando, as melhoras que eu estou tendo, as trocas de defeito por virtudes, as trocas dos vícios, isso vem fazendo com que eu tenha elevação espiritual e que eu consiga estar cada vez melhor na posição de espírito buscando o tal do reino de Deus. Aí por que eu falei assim, o tal do reino de Deus? Porque você pergunta para muita gente o que é o reino de Deus, muitas vezes se configura como um lugar ali circunscrito, um lugarzinho que quem conseguiu ganhar o reino de Deus está lá dentro daquele cantinho, dentro daquele lugarzinho. Isso não existe. A espiritualidade explica muito bem para nós que isso não existe. E aí, nós lembramos o porquê disso tudo aí. Afinal de contas, como eu falei, a missão de Jesus é espiritual e não é material. Mas vamos nos lembrar que estamos na matéria, mas não somos matéria. Todo o trabalho de Jesus conosco, então, logicamente, tem que ser espiritual, porque a minha matéria é finita, vai acabar, como já acabou um monte de outras vezes para trás e vai acabar outras tantas para frente. Mas o que é eterno, o que perdura, sou eu em forma de espírito. E aí, o Livro dos Espíritos explica para nós que nós, na nossa condição do nosso entendimento como habitantes da Terra, só temos três coisas aqui. Podemos conceber três coisas: Deus, Espírito e matéria. Não existe mais nada para o nosso entendimento dentro desse planeta que não seja Deus, Espírito e matéria. O que não é matéria é Espírito, é Deus. O que não é Espírito é Deus, a matéria. E o que não é Deus é Espírito, a matéria. Fechou? Certinho? Então, o nosso pensamento é matéria. E a partir do momento em que a minha matéria acaba, sobra então o quê? O meu espírito. Aí vem Jesus, um sujeito extremamente evoluído, altamente adiantado para nos favorecer na matéria ou no espírito. Depende da interpretação. Tem muita gente que acha que é da matéria. Está esperando Jesus para ter diversas benesses, mas quase sempre benesses materiais. E aí não dá, aí não cola. E ele continua lá, falando no Sermão da Montanha, dos valores eternos. Não acumular tesouros na terra, e sim os tesouros do céu. Buscar primeiro o reino de Deus. E aí também, nós não podemos interpretar que todo rico é fadado ao erro, a não ter vitória. Não é verdade isso também, porque tem muita gente que consegue ser abastada, que tem dinheiro e que faz muito bom uso do dinheiro. Agora, existe uma diferença.
a riqueza, as mais das vezes, para quem encarna sendo rico, tem uma dificuldade muito maior de acertar, porque a materialidade que a riqueza traz, ela te leva mais para o erro do que para o acerto. Como também não é verdade que todo pobre, todo miserável já conseguiu o reino dos céus. O próprio Chico Xavier falou que nem todas as lavadeiras de beira de rio iriam para o céu. Por quê? A partir do momento em que eu estou sofrendo como é que é o karma, vamos dizer assim, a consequência da, mais ou menos, vou usar a consequência da pobreza, se eu sou um pobre revoltado, eu não estou ganhando nada. Miserável, pobre, pobre pra caramba, está sofrendo demais, mas blasfema, é contra Deus, é contra tudo, vida miserável, vida desgraçada, e só parte por esse princípio. Não ganhou nada, não está conseguindo se elevar, porque aquela dificuldade ali, quem sabe não foi já para mostrar um passado, aí a consequência do que você falou, então vamos usar a consequência, que no passado foi um rico muito, que usou muito mal, e aí na outra encarnação vem como pobre para sentir a dificuldade da miséria. E mesmo assim não consegue usufruir isso, não adiantou de nada. E por final, ele fala do relacionamento, que é uma regra de ouro. Jesus veio e trouxe isso. Não julgar. A gente não tem que julgar ninguém. Não tem que ser conivente com o erro dos outros. É diferente de pura e simplesmente sair julgando. Julgar é diferente disso. E ele fala ainda da porta estreita. Ensina que o caminho para a vida é difícil e exige decisões e coragem. É ou não é? A vida é facinha aqui? Não é. A gente sabe que nós temos os sobe e desce da nossa vida. Para que tem as dificuldades e depois tem aquela situação mais de bonança, um tempo mais agradável? É para o espírito respirar, se refazer, se recompor e de repente vem outra de grande dificuldade. E se ele não tiver aquele refrigério, uma pancada atrás da outra, muitas das vezes acaba não sendo suportável. Isso tudo é planejamento, é o que a espiritualidade faz, monta para que nós venhamos a sair daqui sempre o quê? Vitoriosos. Ninguém veio aqui para perder, ninguém veio para ser derrotado. Todos nós viemos para ser vitoriosos em cada uma das nossas encarnações. Mas temos um pouco de vitória de um lado, um pouco de vitória do outro, um pouco de derrota aqui, derrota ali, mas vamos andando para frente. E qual é a conclusão do Sermão do Monte? Ele fala: quem ouve e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Porque quem ouve não pratica nada, quem ouve não entende nada, constrói a casa sobre a areia. E casa construída sobre areia, a gente sabe que qualquer intempérie climática derruba aquilo lá. Olha o quanto que ele já veio e já trouxe. E a gente está querendo mais do nosso amiguinho lá, querendo que ele seja mais e mais, mais e mais aquele paizão que resolve tudo. Sabe aquela criança que pequenininha aconteceu, caiu, chora, o pai e a mãe vêm e acode. Aconteceu uma outra coisa diferente, o pai e a mãe vêm e acode. Ou berra por qualquer outra coisa, está ali o pai e a mãe para acudir. E será que é isso que a gente está esperando de Jesus? Aquele sujeito que vem resolver todas as nossas questões? Para a gente com um determinado entendimento, sim, mas para a grande maioria, não. Quer realmente um que venha a dar conta de tudo aquilo que a gente está fazendo, de não dando conta de errado. E aí, tem uma situação que ele fala aqui do seguinte: ainda ignoramos, até o escopo de sua vinda na Terra, o que só de há muito pouco tempo para cá nos tem sido revelado. E graças ao auxílio que recebemos dos gênios invisíveis, dos espíritos,
que por ordem do Senhor vem fazer-nos lembrar a sua palavra, palavra de Jesus, e nos trazer o complemento da mesma, de acordo com as promessas exaradas nos evangelhos. Então, de acordo com o que foi trazido no evangelho, nós estamos, a espiritualidade maior, os espíritos bons vêm debulhando, mostrando, clareando o que Jesus falou, como, e o que seria para nós de proveito daquilo dali, como entenderíamos aquilo ali. Não há dúvida, ainda estamos balbuciando as primeiras sílabas do alfabeto divino. Agora é que começamos a despertar para as coisas espirituais. Ainda premidos em pesada atmosfera que nos circunda, para quem não sabe, a atmosfera da Terra é bem pesadinha. A gente ainda respira aqui um ar meio estranho. Por quê? Porque a maioria do pensamento de 8 bilhões e meio de pessoas não é um pensamento bom. E o nosso pensamento é o quê? Matéria. E a gente está jogando uma matéria que está essenciada na atmosfera. E essa matéria vai se juntando com a outra, que junta, e cada vez mais aquela coisa pesada, e aí começa a formar umas gosma meio escura, umas laminha meio atrapalhada. Ué, mas você está falando isso, que negócio é esse? Vai ler os livros. Procura nos livros para você ver se os espíritos não têm uma dificuldade enorme de chegar aqui para atravessar essa crosta violenta. Por isso que eles, quando vêm para cá, vão direto para o mar, para a floresta, para os desertos, para regiões o mínimo possível habitadas. Porque as regiões menos habitadas não têm o quê? Pensamentos nossos. A partir do momento em que entendemos essas coisas, a nossa vidinha começa a dar uma melhorada. E aí ele fala dessa atmosfera que nos circunda, impregnadas de conceitos humanos que deslustram, acabam com a luz e abastardam a nossa inteligência. A nossa inteligência passa a não ter mais pai e mãe. E o evangelho tem sido para nós, por muito tempo, uma letra morta, sem significação e nem expressão. Pega a Bíblia, e aqui não estou falando de religião nenhuma, mas pega a Bíblia, lê a Bíblia ali, sem que você tenha uma condição de interpretar aquilo de uma maneira diferente. É extremamente difícil. Muitas das vezes você, pura e simplesmente, você vai ser bom, porque quando você pega irmãos de outras religiões e eles simplesmente fazem o único mandamento que Jesus trouxe para nós, e ele é difundido em todas as religiões, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, pronto, matou, faz isso que você já conseguiu o reino de Deus. Você não precisa conhecer todas essas coisas que nós conhecemos, que a espiritualidade faz. Vai conhecer depois, vai conhecer até na espiritualidade. Tem uma passagem do Chico, ele explicando, não lembro mais quem é que estava explicando, de como as coisas funcionam lá em cima. O sujeito desencarnou, ele é japonês, a vida inteira lá é japonês, umas 2 ou 3 reencarnações japonesas, aí junta todo mundo num embolo só, mas se ele não souber falar a língua, se ele não souber falar o português, ele vai cair numa cidade espiritual em que não tem japonês. As coisas na espiritualidade também são definidas direitinho para que não haja confusão e haja um aproveitamento o máximo possível de tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eles estavam falando dos desencarnados de outras religiões. Aí ele coloca assim, pare e pensa, ele dá o exemplo de uma senhora extremamente católica, totalmente avessa ao espiritismo, mas uma senhora católica esplendorosa, que não tinha erros, não se dava ao direito de perturbar, seja lá quem fosse, era total ajuda, total caridade, total amor.
Essa senhora, quando chega na espiritualidade desencarnada, com todas as benesses daquilo que ela conseguiu fazer aqui, ninguém chega para ela e fala assim, mas aquilo que era falado lá na sua religião, que não tinha reencarnação, não, tem sim, porque você já reencarnou, e os espíritos se comunicam, não tem problema nenhum, é cidade espiritual, aqui é uma cidade espiritual onde você está, aí joga de chanfre assim, pá, aquele monte de coisa em cima de um espírito extremamente bom. Aí a espiritualidade fala que isso é falta de caridade. Ninguém deve atormentar a mente do outro dessa maneira. Mesmo desencarnado e sendo uma pessoa extremamente boa. Como é que a coisa acontece? Aos poucos, ela vai entendendo. Aos poucos, essa criatura vai falar assim, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Você está no reino de Deus. E aí a coisa vai se desenrolando de uma maneira tranquila, calma, sutil, para que não haja um atropelamento, para que não haja um agravamento de nada, por pura e simples caridade da espiritualidade. Então, olha como é que nós somos tão ajudados aqui quanto lá em cima. Não existe diferença. Não existe uma coisa que o Espiritismo coloca para nós sempre, é que não existe privilégio de maneira nenhuma. Não há privilégio para nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, perante Deus, perante a espiritualidade maior. O que nós conseguimos aqui é de acordo com aquilo que nós conseguimos construir. Então, privilégio não tem. E a partir do momento em que não há privilégio, também não há o contrário. Não há interferência ruim. Você é um deixar de lado. Não acontece assim. Todos sempre são absolutamente guardados, todos são ajudados, acolhidos, perfeito, acolhidos. Não somos. Se nós já errados somos acolhidos, imagina nós certos como seremos então. E aí, vamos lá, a volta de Jesus. Eu já passei bastante aí em cima da vida dele, né? Agora vai voltar. Será que Jesus já, quando ele falou, da volta de Jesus, o pessoal esperando, será que ele não já voltou depois que ele aparece lá, quando ele, na famosa ressurreição? Então ele já voltou. Ali, quando ele volta e aparece para todo mundo, um sujeito que já tinha morrido, o Lázaro não apareceu para ninguém. Até porque Lázaro não tinha morrido ainda. Aí Jesus pega e volta. Qual é o primeiro grande constatação da volta de Jesus? É que a gente não acaba depois da morte. A gente continua. É a primeira grande constatação que a gente tem da volta de Jesus. E aí, estamos esperando a volta de Jesus no dia do juízo final. Qual é o dia do juízo final? Tem gente esperando o juízo final aí há mais de 1000 anos. Ainda não deu para chegar. E nessa espera do juízo final, a gente tem que entender o seguinte: é o juízo do fim do mundo? Vai acabar assim, tudo de uma vezada só? É um juízo para todo mundo junto? E aqueles que já foram 2, 3, 5, 50 vezes e que já estão aí ou que ainda vão chegar? É uma coisa muito embolada, é uma coisa muito sem pé e sem cabeça. Não dá para a gente conseguir materializar, concretizar uma situação dessa. Aí a gente vê que o dia do juízo final, nós temos vários juízos finais. Cada vez que a gente desencarna, logo após o nosso desencarne, o nosso juízo final aparece. O que é isso? É a cobrança que a nossa consciência faz de tudo aquilo que a gente já fez. O que eu fiz? O que eu passei? Vocês estão cansados de saber, já viram em várias e várias dissertações que a gente desencarna e depois de desencarnar, logo depois, dependendo das condições ali, começa a passar o filme de tudo que eu fiz, de certo e de errado. E se eu fiz muito errado, ou eu só fiz errado,
Aí é que a coisa pega, porque tudo aquilo vai ser me mostrado, olha, você fez isso tudo. E aí vem ou o arrependimento, ou vem a renitência, ou vem a revolta, porque a gente desencarna e depois que vê que está tudo errado, pura e simplesmente não passa a ser maravilhoso, não. Depende muito da condição do espírito, do ele querer ou não se modificar. Não foram vários espíritos também que atacaram Jesus? Lembra das passagens de Jesus sendo atacado pelos espíritos ruins? E aí? Quer dizer que era só naquela época? Não, agora também tem muita coisa acontecendo aí. Todos esses irmãos nossos que vão para a espiritualidade depois de cometer os mais diferentes crimes, eles estão também ruins na espiritualidade e podem vir a provocar mil e uma dificuldades aqui na Terra. Tá, Jesus... Oi? Não. E os preteridos, isso. Uhum. Legal, chegou ainda em tempo. Bom, e se Jesus voltasse? O que ele ia fazer? Jesus ficou do lado dos sofredores, dos injustiçados, dos ignorantes, dos oprimidos, dos pecadores. Jesus não ficou do lado desse povo todo? Ele aí vai voltar. Vai ficar do lado de quem? Desse mesmo lado. Não vai mudar nada. Vai continuar desse mesmo lado. E qual seria a mensagem nova de Jesus? Jesus vai trazer uma outra situação. Agora nós estamos em outro patamar. Estamos sim num outro patamar. Feio pra caramba. As leis de Deus são imutáveis. Jesus veio trazer as leis de Deus. Então, se ele voltar agora, voltar daqui a 1000 anos ou daqui a 10.000 anos, ele vai trazer a mesma lei, não vai mudar nada. Aí vamos lá. E o que ele vem fazer aqui? Olha como é que a pergunta vai ficando para a gente entender o que é que a gente precisa dele. Ele não vai trazer, então, uma boa nova. Tá, mas o Jesus, a gente sabe muito bem que é o quê? O governador do nosso planeta. Se ele é governador do nosso planeta, ele tem muita coisa para fazer, porque a gente faz muita coisa errada. Então ele tem que estar aí tomando conta o tempo todo. Se ele vier para cá e vestir um corpo de carne, ele já começa a ficar mais limitado. E vai vir aí, mais uma vez, aquela pergunta. Jesus não está desocupado lá em cima, à espera das nossas súplicas, à espera de que amanhã ou depois realmente ele venha para cá. Uma coisa não funciona assim, nós não podemos entender dessa maneira. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, quer dizer, até o término, a chegada do término dos séculos. Nós sabemos que o nosso planeta está passando de provas e expiações para regeneração e vai andando e vai melhorando, e nós vamos saindo daqui conforme o nosso adiantamento para lugares melhores, até que um dia o nosso planeta vai ser o quê? Aposentado. Não vai haver mais a necessidade de estarmos aqui dessa maneira. Vamos colocar assim, uma aposentadoria para o planeta. A partir do momento que não chega essa aposentadoria, Jesus disse, eu vou estar aí com vocês até esse dia chegar. Que dia mais ou menos seria esse? Como é que a gente pode entender? Não, o dia não. O que ele quis dizer quando estarei convosco até a consumação dos séculos? É quando ele manda, estarei convosco. Aqui mesmo na Terra, existe aquela condição de o presidente de uma determinada instituição ou país, ele não pode ir numa determinada reunião, fazer um determinado assunto, qualquer coisa assim, ele manda o quê? Ele manda um seu representante. Da escolha dele, da confiança dele. Então, Jesus na espiritualidade está organizando e ordenando e sabendo de tudo que se passa. E ele vai então fazendo o quê? Mandando os seus representantes para nós, para junto de nós. Nas maiores missões, como mandou Gandhi, como mandou Francisco de Assis, como mandou
Santo Agostinho, Irmã Dulce, Chico Xavier e por aí vai. Mandou esse povo todo como representante dele. Ó, vai lá e vamos fazer esse trabalho para abrir a cabeça do povo lá, fazer com que o povo venha entender melhor o que está acontecendo. Ele não pode estar aqui toda hora. Ele não pode estar aqui ao bel prazer da gente. Já pensou Jesus chegando mesmo com 8 bilhões e meio aqui? Se bem que 3 bilhões mais ou menos aí só, ou um pouquinho menos de 3 bilhões é que conhece, já ouviu falar e tenta seguir. Os outros são de outras religiões e não tem nada a ver, não está nem aí ainda para ele. Então, olha ainda a dificuldade do nosso planeta. Nem conhecido, o missionário, o representante, o maior exemplo que nós temos ainda não é conhecido. Olha quanto de trabalho ainda nós encarnados que conhecemos Jesus e a espiritualidade tem para fazer para que ele seja conhecido e seguido. A volta de Jesus está diretamente ligada ao retorno do físico, limitado no sentido material de que ele existe mesmo. É isso que a gente quer? Saber, ele veio, esse cara existe. É assim? Isso não vale mais para nós, né? Afinal de contas, modelo e guia, como sempre foi para nós. Aí, a espiritualidade diz o seguinte: mais do que lido, Jesus precisa ser interpretado e seguido. A partir do momento em que eu não consigo interpretar, a partir do momento em que eu não consigo entender, quando ele falou para o Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E aí o Nicodemos já fala assim, peraí, mas como é que um homem velho vai entrar na barriga da mãe? Olha o tamanho da... né? Como é que ele vai entender? Aí como é que nós hoje vamos entender isso? Se a gente não entender isso, isso é o primeiro grande passo para mostrar para nós que a reencarnação está aí e que Deus, Jesus Deus não perguntou para ninguém, nenhum de nós, se aceita ou não aceita, se pode, se não pode, se quer ou se não quer. Todo mundo que está aqui embaixo reencarnou. E Jesus, Deus não perguntou nada para ninguém. Você quer reencarnar? Você aceita a reencarnação? Afinal de contas, foi um planejamento, foi uma condição que Deus criou para que nós pudéssemos evoluir. Ele já estava mais ou menos manjando. Essa turma que está sendo criada aí vai fazer besteira. E eu não posso perder ninguém. Aí tem lá a parábola das ovelhas, a parábola do filho pródigo, que Jesus não quer perder ninguém. Ele fala, o Pai não vai deixar que ninguém se perca. Sabendo disso, o mecanismo que Deus achou foi, vamos reencarnar. Quantas vezes? Quantas vezes forem preciso, mas não vamos deixar que ninguém se perca. E aí, quando ele fala de ser interpretado, você tem que entender as parábolas. Jesus falou muito por parábola, e aí fica difícil se você não jogar um ponto de espiritualidade em cima disso. Fica uma coisa material e mecânica. É necessário nascer de novo. Muitas moradas na casa do Pai. Meu reino não é desse mundo. E aí? Aí ele fala, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se eu estou vendo e não estou entendendo, não está valendo nada. A gente tem que entender que Jesus, que tudo que a espiritualidade trouxe, todos os nossos conhecimentos têm que servir para nós no nosso dia a dia. Esse negócio de vir para cá, bater ponto no centro espírita. E ainda bem que aqui não tem cartão de ponto, né? Senão, às vezes, até a gente mandava o dedo pelo outro, para o outro bater o cartãozinho lá, para a espiritualidade, de repente, chegar lá, ó, eu fui, tá? Eu fui lá, né? Mas embora o dedo não fosse nem meu. É para isso que serve? Tem muita gente que eu não posso faltar ao culto, eu não posso faltar à missa, eu não posso faltar à reunião espírita, mas eu não posso por quê? Eu não posso porque eu tenho que ouvir a palavra do padre. Eu não posso porque eu tenho que ouvir o que de melhor o pastor vai falar para mim. Eu tenho que ir ao centro espírita para entender mais e melhor aquilo que está sendo explicado. É para isso. Porque quando eu chegar na espiritualidade, eu vou chegar lá e vou falar assim, eu fiz 5.000 palestras. Aí quem me receber vai falar assim para mim, e daí? Só fica no e daí. Porque eu fiz 5.000 palestras. Tá, foi muito bom para você. Você, de repente, usufruiu bastante daquilo que foi ensinado para você e você conseguiu uma melhora bastante grande. Mas se eu não usufruir tanto quanto, tem até um ditadozinho que é bastante falado dentro
dos palestrantes, né? É que o maior necessitado sempre de quem fala é quem fala. Por quê? Porque o ouvido mais perto de quem fala é o meu. Então, aqui, ó, se eu não estou ouvindo e entendendo o que eu estou falando, atribuir a volta de Jesus, atribuir a volta de Jesus seria como terceirizar nossas responsabilidades. Aí aquilo que eu falei, é como se fôssemos eternas crianças, filhos pequenos, que a conta das necessidades bastava chorar para que os pais viessem resolver o problema. Não corremos atrás da nossa reforma íntima, não assumimos responsabilidades e simplesmente vivemos no automático sem preocupação nenhuma, porque Jesus está voltando e Jesus vai resolver tudo para mim. Comodismo. E a gente para de repente, a gente pensa assim, mas existe isso? Isso que você está falando é verdade? Conversa lá fora. Começa a perceber bem o que muitas pessoas estão esperando de Deus, de Jesus, dos espíritos não, porque não são espíritas. Então, o espírito é uma coisa assim, um tanto quanto mais difícil. Tem gente que eu conheço que não pega o livro dos espíritos. Um monte de papel, porque está escrito do lado de fora, livro dos espíritos. Se você fizer assim, vai recuar. O que é isso? É pura e simplesmente é uma pessoa maldosa? Não, é uma pessoa sem entendimento. Desde quando papel vai fazer mal a alguém? Não tem, a falta de conhecimento, de interpretação, é que acaba matando. Aí, a espiritualidade fala para nós assim, o verdadeiro retorno de Jesus, a verdadeira volta de Jesus ocorre dentro de cada um de nós, à medida em que aplicamos os seus ensinamentos e contribuímos para a nossa evolução e a evolução do nosso planeta. Olha que amarrado legal, que finalmente legal que a espiritualidade dá para nós. A verdadeira volta de Jesus ocorre dentro de cada um de nós. Jesus está aí há um tempão. Ele já está dentro de mim? Pode até ser, mas eu estou dentro dele? Não sei. É a outra condição. Para que eu consiga estar dentro dele, eu tenho que melhorar 1001 coisas. E o que é espiritualidade? Por que os espíritos vieram explicar tudo isso para nós? Para facilitar simplesmente a nossa compreensão do que devemos fazer aqui. Facilitar que essa medida aqui de aplicarmos os seus ensinamentos nos melhore em todos os níveis da nossa situação. Aquela história, a partir de amanhã eu não vou ser mais orgulhoso. Ninguém deixa de ser orgulhoso e deixa uma lacuna, um buraco no lugar do orgulho. Não existe. Para que eu deixe de ser orgulhoso, eu tenho que ser o quê? Os defeitos, eles são substituídos pelas virtudes. Não é de qualquer maneira. Eu, a partir de hoje, eu não vou ser mais irritado, não vou fazer mais situações em que eu perca a calma e a paciência. Não, eu tenho que ser paciente. A partir do momento em que eu não sou mais impaciente, eu passei a ser paciente. Não simplesmente eu não sou impaciente. Pronto, acabou. Não é assim. A espiritualidade traz para nós essas condições de que nós venhamos a entender realmente como que a coisa funciona. Porque, olha, nós temos a morte. Você leu sobre a morte aqui. A interpretação da morte é absurdamente grande. Se você perguntar a 10 pessoas aleatoriamente em qualquer cidade, as respostas vão ser muito variadas. E todas elas vão ser respostas quase sempre em que o medo da morte é o que mais conta. Em que a gente acaba sabendo e tendo a perfeita noção de que nós vamos continuar. E tem muita gente que acha ainda que não vai continuar.
morreu, acabou, fim, ponto final. E quando a gente parte do princípio que morreu, ponto final, a gente pode acabar nos deixando levar a muitas coisas erradas na nossa vida. A partir do momento em que a gente sabe que do outro lado, no lado da espiritualidade, para onde eu vou, queira ou não, eu vou. Eu não quero ir, eu vou partir para a espiritualidade. Eu posso até ficar andando aqui dentro da rua de Cordeiro. Amanhã desencarnei, estou andando aqui dentro da rua, vou na casa de um, vou na casa do outro, mas eu não faço mais parte desse plano aqui. Eu estou no plano espiritual. Querendo ou não, eu estou no plano espiritual. Desencarnei. O meu corpo não aguenta mais do que 100 anos, cento e poucos anos, quando a gente está vendo por aí. Ninguém durou 150 anos. Não é assim? E a gente tem que lembrar de uma outra coisa também. Eu lembrei agora. Para e preste atenção. Daqui a 100 anos, tem uma menininha novinha ali, tem outra menininha novinha ali, mas daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Tudo que a gente tem vai estar na mão de segundos, de terceiros, de quartos. Não é? Mas tudo que você ganhou, você e eu, tudo que a gente conseguiu construir e conquistar, daqui a 100 anos está na nossa mão. Ninguém vai tirar. Por mais que uma mãe tenha amor por seu filho, ele se encontrando na espiritualidade com ela, e esse filho tendo errado, ela não pode passar nada do que ela conseguiu de benesse para ele, por maior que seja esse amor. O que ela vai conseguir fazer com ele é procurar as melhores condições de tratamento, de ajuda, de amparo, de apoio. Mas passar o que ela conseguiu de virtudes para ele, não consegue. Por isso é que a espiritualidade fala para nós. As nossas conquistas são intransponíveis. O que é o papel da doutrina espírita na nossa vida? Se não esclarecer num processo simples de recordar e entender claramente os mecanismos da vida e os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Esse é o papel do espiritismo, nada mais do que isso. Não é um processo de milagre. Não, a espiritualidade não produz milagres. Aí, falando em milagres, aí ele completa assim: o entendimento desses processos todos que a espiritualidade trouxe para nós, que a gente vê os espíritos, toda a espiritualidade, todos aqueles que vieram trazer todos os ensinamentos, eles não mudaram absolutamente nada, não mexeram em nada que Jesus falou, não trocaram lei nenhuma, não fizeram nada. Simplesmente eles trouxeram entendimento para que nós tivéssemos consolação às fases difíceis da vida, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Ou será que a gente acha que os desencarnados estão à mercê do nada na espiritualidade? Lógico que não, estão todos sendo tratados, estão todos sendo guiados, recuperados. Não é assim que a gente fala? Aí, vamos já terminar. Jesus na volta dele. Será que ele vai repetir as mesmas curas que ele fez para dizer eu sou Jesus, eu sou o cara, eu estou aí fazendo mais milagre? Lembra? Jesus fez a cura do leproso, da sogra de Pedro, dos possessos, do homem da mão seca, do epilético, dos cegos, dos endemoniados, dos surdos, dos gagos, dos paralíticos e por aí vai. Jesus pintou e bordou na cura. Fez e aconteceu para tudo quanto foi lá. Para provar que ele era que ele era aquele que tinha a maior carga magnética já tinha chegado aqui no nosso planeta por alguém. Agora vamos dizer o seguinte: se você não precisasse de nenhuma cura orgânica, você não tem problema nenhum orgânico, tá? Tá tudo tranquilinho, porque quando a gente tem um problema orgânico, problema de saúde, o que a gente quer? A gente esquece tudo e quer a cura. É isso. Isso aí é para qualquer um. Não quer desencarnar, quer ser curado. Mas vamos lá. Ninguém aqui está precisando de ser curado de nada. Os nossos corpos estão aí tranquilos, com o nosso dia a dia tranquilinho. O que você faria perante a Jesus agora? Qual seria o seu pedido? O que você pediria para ele?
Oi? E ele me guia. Todos os dias eu peço para ele me guiar. Bonito. O Evangelho faz exatamente isso. Foi isso que ele trouxe para nós, a guia. Dentro do Evangelho, o Evangelho, vamos dizer assim, ele não é nada mais, nada menos do que um livro, como é que a gente fala? Um manual de bem proceder. Aquilo dali é um manual de como a gente se comportar, de como a gente tratar o nosso dia a dia. Seguir ali como se fosse um livro de receitas. O que eu devo fazer? O meu inimigo fez isso. O que Jesus faz? Tem um amigo meu que fala o seguinte assim, toda vez que ele passava por algum problema, ele parava e pensava, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele ia fazer? É exatamente o que a gente tem que fazer. Para e pensa, não é? As nossas dificuldades todas, e a gente vê que o nosso mundão velho que está aí, tá de lascar. Tá? O que está acontecendo hoje, eu não imaginava há 20 ou 30 anos atrás que eu ia viver, que eu ia ser contemporâneo do que está acontecendo. É impossível a gente conceber um negócio desse. Guerras na atualidade, a gente sabendo tudo que já aconteceu no passado, sistemas ideológicos que não têm uma conotação extremamente ligada, direta à humanidade, à benfeitoria, realmente à assistência aos mais necessitados. Nós estamos vendo um mundo pervertido. Nós estamos vendo aí uma situação em que eu nunca imaginei que eu ia ver Jesus ser tão vilipendiado como está sendo agora. Cá para nós. Quando eu tinha lá há 20 anos atrás, ou pouco mais de 20 anos, mas essa é coisa mais recente, todas as figuras cristãs, elas eram, reverenciadas não, elas eram respeitadas. Hoje não. Hoje qualquer um desrespeita a figura de Jesus pelo seu bel prazer. Esse cara não era nada, esse cara é isso, esse vem inventando mil e uma coisa. Nós estamos vendo isso. E se a gente não ficar muito bem, muito espertinho, porque a horda de espíritos inferiores que está aí junto desse pessoal todo é muito grande. E se a gente se deixar levar, a gente acaba amanhã estando numa situação duvidosa, começando a pensar, será que é mesmo ou não será que é? Poxa, será que, um exemplo qualquer, o aborto, será que a pena de morte, será que isso... Não, acho que hoje realmente, do jeito que a coisa está, a pena de morte deve ser um negócio legal, deve ser... Opa, peraí, porque 100 vai falar que pena de morte é legal, 200 já falar que o aborto aí, do jeito que estão falando, fazer aborto, é inconcebível o que está sendo falado. E se você bobear, de repente você cruza os braços e não fala nada, ou amanhã, de repente, passa a pensar assim, quem sabe? Se você parar e falar, quem sabe, lascou. Não dá, não tem condição. Aí é aquela firmeza que a gente tem. Ou eu sigo ou eu não sigo. Ou eu entendi ou eu não entendi. Para que eu consiga amanhã estar numa situação melhorzinha do que dessa vez aqui. A gente não se deixar levar pela massa, porque a massa está bastante deturpada. O que eu trouxe aqui? A mesma coisa que os espíritos trouxeram de Jesus. Relembrar, explicar. O que os espíritos fizeram? Explicaram Jesus. O que eu fiz aqui? Expliquei o que os espíritos explicaram. Lembrei o que os espíritos estavam lembrando para nós. Nada mais do que isso. Agora, a gente usa ou não? A gente faz disso um caminho legal para que amanhã eu esteja numa condição legal. Só isso. Milagre? Não. A gente aqui, dentro da nossa casa espírita, está sempre trazendo situações em que daqui para frente, quando você estiver desencarnada, você lembrar lá daqui a 50 anos, cara, naquele dia lá, aquele sujeito lá falou no centro espírita, não sei o que lá, e foi isso que eu fiz e, poxa, foi legal. Eu me dei bem. Que Mestre Jesus nos abençoe a todos.